Oi de novo. Agora esse aqui é o vídeo sobre extinção dos contratos, que estão lá no artigo 472 a 480 do Código Civil. Vou insistir nisso. Vão lá, leiam o artigo, vejam direitinho para se acostumar à leitura dos artigos, beleza? Nós vamos falar então de extinção dos contratos. Nós vimos até agora o quê? O que precisa para um contrato existir? São os elementos contratuais. Tanto que nós vimos os planos da escada pontiana. O plano de existência, o plano de validade, o plano de existência e o último plano, que é o plano de eficácia. Então, nós vimos esses três planos do contrato. Dentro dele, nós temos elementos do contrato, entendeu? Plano de existência, plano de validade e plano de eficácia dos contratos. Nós vimos também que esses contratos, eles têm princípios para funcionar. Dentro desses princípios, é o que fazem o contrato são as razões para o contrato existir e baseado em que eles devem existir. Nós classificamos os contratos, vimos as garantias deles e agora vamos ver o quê? Como que ele morre, como que ele acaba, como que ele se extingue. E aí existem três formas básicas, gerais. Ou ele se extingue de forma normal, ou ele se extingue por fatores anteriores ao contrato, ou ele se extingue por fatores posteriores ao contrato. Além dessas três formas, a gente vai imaginar que o quê? Que quando a pessoa contratante falece, o contrato também vai falecer junto, vai acabar junto, entendeu? Então, nós vamos ver agora essas, eu chamo de três formas de extinção e com a quarta questão, que é vamos chamar aí, 4 formas de extinção dos contratos, tá bom? Lembrem-se disso. Fatores que vêm normais, fatores anteriores, fatores posteriores e a morte do contratante, ok? Vamos lá. Primeira forma de extinção, a extinção normal do contrato. Qual que é a extinção normal? O cumprimento do contrato. Contratei, cheguei lá nas Casas Bahia e comprei o sofá em 500 prestações, ok? Foi me entregue o sofá, paguei 500 prestações, acabou. Não tem, vai contra o contrato, se extinguiu, acabou. Contrato de prestação de serviço, contratei alguém para limpar o terreno, ele foi lá, ele limpou, eu paguei, lembra do terreno, acabou. O contrato está extinto. É a primeira e mais comum forma de extinção do contrato. A gente chama de extinção normal porque houve o quê? O cumprimento do contrato. O que quer que seja nesse contrato. Houve o cumprimento, contrato de prestação, contrato de locação, contrato de compra e venda, contrato de comodato, o mandato judicial, contrato de penhor, qualquer que seja, uma vez cumpridas as obrigações do contrato, ele está extinto pelo que nós chamamos de forma normal. Beleza? Aí vem a segunda. As razões que geram a extinção do contrato existentes antes da formação do contrato. Quais são essas razões aqui? Vamos lá para a primeira. Invalidade contratual. O que acontece aqui nesta invalidade contratual? Contratos nulos e contratos anuláveis. O que é isso? Lembra, vamos voltar lá atrás nos elementos de formação dos contratos. O contrato existe quando tem agente, objeto e forma. Mas o contrato, para ser válido na segunda escada, na segundo degrau da escada, aquilo que eu chamo de a espinha dorsal do contrato, o agente precisa ser capaz, o objeto precisa ser lícito e a forma precisa ser prescrita em lei. E aí nós vimos que a vontade está também como um elemento aqui associado ao agente. Então, o que acontece se aqui, na primeira parte, o agente for incapaz, totalmente incapaz,
o objeto não for lícito e a forma não for a prescrita em lei, o contrato é nulo. Significa que ele não produz efeito nenhum desde a sua origem, não importa quanto tempo se passou desde a contratação. O contrato que é nulo, ele não existe. Ele não deve ser considerado como um contrato que tenha, perdão, ele existe porque ele tem elementos, mas ele não é considerado para o mundo jurídico, porque ele não tem a sua validade. Eu vou repetir isso porque isso aqui é importante. A existência não está relacionada à validade, ok? Então, se o agente é totalmente incapaz, o contrato existe, porque tem o agente, ele está lá, no mundo real ele existe, mas ele não tem validade, ele será nulo de pleno direito, porque você não tem o que fazer para esse contrato ter validade, porque são os elementos que tornam o contrato válido, ok? Olha só o que é importante aqui. Lembra que a gente falou do agente, do objeto e da forma? Um exemplo de forma. Lembra que nós vimos lá que nos contratos de bens imóveis superior a 30 salários mínimos tem que ser por escritura pública? Então, se eu compro uma casa acima de 30 salários mínimos, eu não faço uma escritura pública, contrato nulo. Ele pode existir, mas ele é nulo. Dentro do agente, lembra que nós falamos da vontade, o elemento volitivo. Se a vontade ela foi viciada na origem através de coação e de simulação, este contrato também é nulo. Ok? Então eu fui coagido, lembra? Colocaram a arma na minha cabeça. Tava com a faca aqui, ou estavam dizendo que minha família estava lá sob ameaça de vida, que se eu não assinasse, contrato nulo, não tem validade nenhuma. Simulei um negócio falso que não existe. Tô lá com uma dívida na justiça. Tenho um bem, né, um bem que vale aí 100 mil reais e minha dívida é 100 mil. Vou perder esse dinheiro porque vão penhorar esse bem para pagar essa dívida. Eu simulo, eu combino com um amigo, falo, cara, ó, vamos fazer o seguinte, vou te vender esse bem aí, você me paga os 100 mil, tá bom? Só que assim, não tô te vendendo, nós vamos fazer de conta, você não precisa me pagar. Eu tô passando o bem para você, quando passar essa questão toda na justiça, você me devolve, tá bom? Beleza? Beleza, tá combinado. O negócio não existiu, foi um negócio simulado. Ele é válido? Não, ele é nulo. A justiça pode vir direto atrás daquele bem, porque essa negociação existindo só na justiça não vai valer. Ok? Então, contratos em simulação, onde a vontade não existiu pura, reta, no caso de quando você toma essa vontade, ela não está livre por completo, o contrato é nulo. Ele não produz efeitos no mundo jurídico. Não tem nem que se questionar. Acabou. Você não cogita mais nada, entendeu? As questões de nulidade e anulabilidade estão lá no artigo 166, 167 e 171, se não me engano, a gente já vê isso. 166, 167 e 171 do Código Civil, tá bom? Vocês vão ver as questões lá. Então, o contrato nulo não produz efeito. Nós estamos no segundo degrau da escada pontiana. Por isso que é fácil lembrar as razões de nulidade dos contratos, porque eles vão ter relacionados ao agente capaz, objeto, lícito, forma prescrita em lei. E aí a vontade está dentro da questão do agente aí, que a gente já conversou sobre isso, como tem gente que considera um quarto elemento, tem gente que considera um elemento relacionado ao agente, por isso não seria um quarto. Mas a vontade não está livre, o contrato é nulo. Já nas anuláveis, elas estão relacionadas à questão da eficácia do contrato. Porque pode ser que seja anulável. Eu tenho que entrar judicialmente para questionar aqueles elementos e pedir que o juiz declare as razões de anulabilidade do contrato, entendeu? São contratos anuláveis as causas que estão, e eu vou ler com vocês, estão lá no artigo 171 do Código Civil. Vamos achar aqui. Se não der para ler na tela, volta lá. Ó,
além dos casos expressamente declarados na lei, quando a lei diz que um negócio não pode ter validade, né? Além disso, é anulável, ou seja, eu preciso entrar para pedir a declaração de nulidade. E isso sim existe um prazo. A prazo decadencial que gira em torno de... o prazo padrão é 4 anos, ok? Se houver alguma exceção, vocês usarem no Código Civil, quando vocês estudarem essas questões de prazos decadenciais e prazos prescricionais para casos específicos. Mas a regra geral é 4 anos. Para eu declarar que o negócio é anulável. Ele é anulável quando? Incapacidade relativa do agente. Quando a incapacidade é total, é absoluta, quando a incapacidade é absoluta, o contrato é nulo, porque eu preciso de agente capaz. Quando a incapacidade é relativa, o cara tem mais de 16, mas o cara ainda não tem os 18 completo, né? Ele é relativamente incapaz. Para que o contrato seja considerado, seja cancelado, seja considerado, seja cancelado, o que vai acontecer com ele? Precisa de uma declaração judicial, porque ele é anulável, ele precisa de reclamação. Isso aqui vocês viram na prova integradora que ficou aquela dúvida, né? Porque ainda não tínhamos visto, não era matéria daquele momento. Ó, por vício resultante de erro, tô comprando uma coisa, achei que era outra. Dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. São formas que são alegações de anulabilidade do contrato. Olha só, essa coação aqui, a gente falou que coação é uma forma do contrato nulo. Quando a coação é física ou psicológica, né, com ameaças, esse contrato é considerado nulo. Ele vai ser anulável em outras formas de coação. O sujeito se sente pressionado, o sujeito se sente que não vê outra saída para realizar o negócio, senão aquela. São questões dessa forma, entendeu? Porque quando a coação é física, já é decisão jurisprudencial de que esse contrato é nulo de pleno direito, porque ele não tinha outra opção, ele foi forçado a assinar, tá bom? O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro. O que significa nessa parte aqui? Que a gente... Quero voltar para o PowerPoint. Essa parte que eu disse assim, que pode ser ratificado, o que acontece? Como é um contrato anulável, tem que ser alegada essa razão de anulabilidade do contrato. Ela não é simplesmente, ela não existe simplesmente e pronto, o contrato não vale, não pode produzir efeito. Não, enquanto não for alegada a nulidade, ele vai continuar em vigência. Beleza? Vamos lá, vamos seguir. Por que a gente fala que é fatos anteriores? Porque essa circunstância existe antes da formação do contrato. Se o agente era incapaz, seja relativamente ou absolutamente incapaz, já existia antes disso, já existia lá atrás, entendeu? Então, é uma circunstância anterior à formação. Depois de formado, não corrige esse fato vai continuar, essa circunstância vai continuar mesmo. Cláusula de arrependimento. Eu coloco no contrato uma cláusula que diz assim, olha, estamos fazendo aqui a negociação de compra e venda, de locação, de fornecimento de mão de obra, o que quer que seja. Mas eu tenho o direito de me arrepender desse contrato e voltar atrás do negócio. E eu coloco essa cláusula lá. Eu tenho no prazo de tantos meses ou tantas semanas eu posso exercer o direito de arrependimento, ou a qualquer momento posso exercer o direito de arrependimento. É o seguinte, essa cláusula de arrependimento que vai no contrato não é aquela circunstância lá do Código de Defesa do Consumidor, que eu comprando o bem fora do estabelecimento comercial, sem ter visto presencialmente, sem ter tido contato com o bem, eu tenho direito, depois de receber o bem, 7 dias úteis para desistência. Isso é outra coisa, eu tenho direito de me arrepender da compra em 7 dias, se eu não tive em contato, se eu não vi, se a compra não foi presencial, entendeu? Este é um. O que nós estamos falando aqui é cláusula de arrependimento contratual.
coloquei lá no contrato que eu tenho direito a me arrepender daquela contratação que eu fiz. Se eu faço isso, o contrato é extinto também quando eu declaro meu desejo, me arrependi, não quero fazer mais, o contrato é extinto. A gente considera anterior porque ela já é na formação do contrato, já é colocado ali aquela possibilidade. Cláusula resolutiva expressa. Quando vai no contrato uma cláusula dizendo que se acontecer determinada circunstância, esse contrato é considerado automaticamente rescindido, ok? E aí o que acontece? Se essa cláusula resolutiva é expressa, porque existe a cláusula resolutiva tácita, mas isso são outras circunstâncias, mas se está lá no contrato dizendo que acontecendo tal circunstância, o contrato se extingue, se rescinde automaticamente, o que vai acontecer? Eu não preciso nem de interpelação judicial. Ocorreu a circunstância estipulada no contrato, o contrato se extingue, o contrato acabou, parou, para de gerar obrigação, para de gerar direitos naquele momento, uma vez que a cláusula resolutiva é expressa. Se a cláusula resolutiva é tácita, se alguma coisa aconteceu que me leva a querer rescindir aquele contrato, aí eu tenho que ir para a justiça, para provar que eu tenho razão, para provar a minha forma, e nesse caso o juiz vai declarar e aí acabou. Entendeu? Mas quando a cláusula não está expressa, eu preciso de interpelação judicial. Se a cláusula é expressa no contrato, aconteceu a circunstância, aconteceu o fato, aconteceu o que foi estipulado, acabou. Se eu colocar lá no contrato que eu comprei determinado item, mas se no dia vamos supor, contratei que eu vou pular de paraquedas. Então, eu vou pagar, fiz um contrato. Vamos lá que você vai... E aí, o instrutor vai lá comigo, nós vamos fazer. Aí, eu coloco lá no contrato, só que se chover, eu não vou. Se chover, eu não quero pular. Vou lá, aconteceu naquele dia. Caiu a chuva, eu não vou. Eu não tenho obrigação de pagar, assim como ele também não tem obrigação de fazer o voo de paraquedas comigo. Ninguém tem obrigação nenhuma e o contrato se extinguiu. Não precisa interpelar judicialmente, porque havia uma cláusula resolutiva expressa. Tá bom? Então, extinção por fatos anteriores. Então, o que a gente viu? Extinção normal. Cumpriu o contrato. Todos os termos. Beleza, zeradinho. Acabou o contrato. Lembra do seguinte, lembra que nós falamos do princípio da boa-fé? Vamos supor que eu contratei que eu ia realizar determinado serviço numa empresa e eu tinha obrigação de manter o segredo a respeito daquele serviço que eu fui prestar. Prestei o serviço, recebi, acabou, contrato extinto. Só que a obrigação de manter o sigilo sobre aquele negócio, ele vai permanecer mesmo após a extinção. Porque pelo princípio da boa-fé, eu tenho obrigações na fase pré-contratual, na fase contratual e na fase pós-contratual, entendeu? Mas não significa que o contrato não foi extinto, porque permanece essa obrigação que é pós, ok? Contrato extinto. Cumprir as obrigações, cumprir os deveres de ambas as partes, contrato extinto pela via normal. Fatos que aconteceram antes da formação do contrato. O agente incapaz, forma não prescrita em lei, objeto ilícito, objeto impossível de acontecer, contrato é nulo, não pode ser considerado. Coação ou simulação do contrato nulo. Contrato anulável, eu tenho que alegar. Sujeito relativamente incapaz, e as formas lá previstas no artigo 171 do Código Civil, que vai falar sobre coação e outros detalhes do contrato aí. Beleza? É isso aí. Cláusula de arrependimento, eu menciono no contrato que eu tenho o direito de me arrepender. E a resolutiva expressa é, se acontecer determinada situação, eu tenho o direito de desistir do contrato. Bom, dando continuidade agora, nós vamos para os fatos posteriores à contratação.
Contratei, o negócio tá lá funcionando, tá indo numa boa, e aí acontecem circunstâncias, acontecem situações, acontecem coisas que podem levar à extinção contratual. Aí a gente vai falar sobre resolução e resilição. O que acontece aqui? A doutrina, ela faz uma diferenciação aqui entre resolução e resilição. Ambas são espécies de rescisão contratual. Então, terá rescisão contratual. A resolução é quando acontece o descumprimento por uma das partes, ou por ambas as partes, de alguma especificidade contratual, de alguma cláusula contratual. A resilição, ou quando há interferência da vontade de ambas as partes ou de apenas uma das partes, ok? Então, a extinção do contrato, ela pode se dar por rescisão também, seja ela na forma de resolução ou na forma de resilição. E aí, o que acontece aqui? Formas de resolução, que significa o descumprimento das cláusulas contratuais. Inexecução voluntária ou inexecução involuntária. A inexecução voluntária, eu deixo de pagar, eu deixo de cumprir minha obrigação porque eu quero. Deixo de pagar o aluguel porque eu resolvi fazer churrasco na minha casa no final de semana e não paguei o aluguel. Foi porque eu quis, ok? E isso é uma causa de resolução contratual. Ou a outra parte que não recebeu pode entrar lá na justiça e dizer assim, eu quero a minha... Eu quero o meu dinheiro aí, porque você não cumpriu o meu contrato, senão nós vamos rescindir o contrato. Estou dando exemplo da locação, que é um dos mais comuns aí. Você descumpriu a sua obrigação, eu quero a resolução. Causa involuntária são os casos fortuitos e a força maior. Caso fortuito é um caso inesperado que eu não podia prever. A força maior é um caso inesperado, mas que eu podia prever, ok? Então, isso pode dar causa à resolução contratual com a rescisão. Olha, aconteceu alguma coisa aqui que eu não podia prever, que não tinha como, e eu tenho que, por isso o contrato não pode ser cumprido. Olha só, prometi que eu ia entregar, foi adquirido de mim a safra de uva de determinado período lá. E caiu uma geada e eu não tenho uva para entregar. Se aplica o caso de resolução por inexecução involuntária? Não se aplica. Porque embora seja uma força maior, aconteceu a geada. Que eu não sabia, mas era possível prever porque o tempo é um fator de risco. Só que esse caso já se enquadra nos casos, lembra que nós falamos dos tipos de contratos? O contrato pré-estimado ou comutativo, que eu já sei totalmente o risco dele, ou os contratos aleatórios, baseados na alha, na sorte. Então, a questão do risco, eu já faz parte daquela minha contratação o risco. Então, eu não posso exigir a rescisão porque houve uma força maior de descumprimento. Não, não é o caso, porque são contratos de risco. Então, para alegar uma inexecução involuntária e por isso fundar-se a rescisão do contrato, tem que ser por uma força maior, mas num contrato já previsto, já devolutivo, já estabelecido o risco e aconteceu alguma coisa. Me comprometi, fui comprar o carro, vamos fazer o contrário, estou vendendo o carro, e alguém veio comprar o carro de mim, beleza, compramos, mas ficamos combinados de entregar esse carro um dia depois. E aí cai uma árvore em cima desse carro, entendeu? E aí perdeu-se o bem. Como é que a gente faz? Foi uma inexecução involuntária, um caso fortuito aqui. Não sabia, né? Não podia prever que uma árvore ia cair. E aí cabe a rescisão contratual com base na inexecução involuntária. Será do tipo resolução. E como é que se resolve isso? A culpa é de quem? A culpa é de quem não entregou o carro ou de quem não vem buscar? Matéria de prova na justiça. Cabia a mim, eu estou como depositário, eu tomei as cautelas, eu não tomei as cautelas.
A parte tinha combinado de vir buscar e não veio buscar só no dia seguinte, entendeu? Tem algumas especificidades aí. Caso a caso, que nós não vamos abordar agora. O importante daqui é você entender que é o seguinte: se aconteceram causas que impediram a execução do contrato, voluntário ou involuntariamente, o contrato pode ser extinto. Você entra, isso aqui é via judicial, para pedir a rescisão contratual. Cláusula resolutiva tácita. Lembra que a gente falou da resolutiva expressa? É aquela lá que a gente já previu antes da formação. A gente diz assim, ó, se acontecer tal coisa, acabou o contrato. Aqui é uma causa de extinção posterior. Precisa de declaração judicial. Por quê? Alguma coisa aconteceu no contrato que gerou insatisfação, que gerou o fator, e eu quero fazer o seguinte: quero rescindir este contrato. E aí eu me expresso, vamos até a justiça e fala, quero rescindir o contrato. Porque algo aconteceu aqui, eu tenho o direito de rescindir o contrato. Só que o que acontece nessa cláusula resolutiva tácita? Não está no contrato. Eu peço para o juiz. O juiz pode aceitar essa resolução. Só que existem algumas regras, quais delas? Por exemplo, o contrato já foi cumprido 80%. A gente chama isso aqui, ó, de adimplemento substancial. Eu nunca me lembro esse nome, pôs uma colinha ali para mim. Adimplemento substancial. O que significa isso? Eu já cumpri quase todo o contrato, ou a outra parte cumpriu quase todo o contrato. Aí eu vou lá, vou pedir a rescisão, porque eu não estou gostando da prestação, ela não está sendo técnica nessa prestação do serviço, não está fazendo como eu acho apropriado, como eu pedi. Não posso pedir a resolução. A justiça não aceita, o juiz não vai aceitar com base no adimplemento substancial. Já foi cumprido parte. Vocês lembram aquele exemplo bobo que eu dei? Eu não lembro que circunstância, a história de eu ir na padaria, pedir um pão na chapa, como o pão inteiro, quando tá faltando um pedacinho, esse aqui não tá, esse pão tá velho, esse pão tá ruim. Opa, eu já comi 80% do pão, agora que eu vou reclamar? Pão chegou, primeira mordida, opa, desfaço o contrato. É bem nessa linha, entendeu? Então eu posso pedir a resolução judicial do contrato, a ação que eu entro é ação de rescisão contratual, peço para o juiz a rescisão por alguma questão que não me convém aqui, né? O objeto não está sendo realizado da forma que prescrevi, ele está descumprindo algum termo do contrato. Posso pedir, mas não pode ter cumprido 80% substancialmente, entendeu? Outra coisa que a gente tem aqui na cláusula resolutiva tácita também, ó, é o excesso de a exceção de não cumprimento. O que acontece? Que é uma razão que eu posso pedir judicialmente. O contrato está indo, está acontecendo. Mas o que aparece no contrato? A outra parte para de cumprir a parte dela. Eu entro na justiça para alegar a exceção de não cumprimento, digo para o juiz, eu quero rescindir o contrato, eu não vou cumprir a minha parte porque a outra parte não está cumprindo a parte dela. Exemplo comum disto é, comprei um imóvel de uma construtora, ela está construindo, parou de construir. Eu paro de pagar as parcelas e coloco a exceção de não cumprimento. Eu estou fazendo questão de usar a expressão que vocês usam que aparece na doutrina e na jurisprudência, para vocês gravarem isso, tá? Então, a exceção de não cumprimento é você não está cumprindo a sua parte. Então, antes que eu tenha maior prejuízo, que eu continue a cumprir e tenha o prejuízo, já estou entrando e dizer, olha, eu quero a rescisão desse contrato porque você não está cumprindo a sua parte. Então, eu vou colocar aqui a minha razão para não cumprir também. São casos que levam à rescisão contratual, beleza? Inexecução voluntária ou involuntária, cláusula resolutiva tácita, onerosidade excessiva. O contrato ficou pesado demais para mim. Não consigo. Existem questões extraordinárias e imprevisíveis que levaram esse contrato a pesar.
Vamos dizer um negócio, até a pandemia do Covid-19 era raríssimo, não, assim, você não encontrava exemplo na doutrina e nem jurisprudência para aplicação da onerosidade excessiva, que era muito difícil. Algum fato imprevisível e extraordinário, esses são os dois requisitos para aplicar a onerosidade excessiva para revisão contratual ou para extinção contratual. Se você dizer que a inflação aumentou, o preço das coisas subiram, a flutuação do câmbio foi além do previsto, não é causa para onerosidade excessiva, não se enquadra aqui. Vocês não vão lembrar, ou talvez alguns se lembrem, Ô Jesus, para não denunciar a idade, né? Mas eu acho, não, faz mais de 20 anos, faz uns 25 anos que aconteceu o seguinte, faz uns 20 anos, 25 anos, que o dólar estava vindo na proporção R$1, $1, R$1, $1, foi na época do plano do Fernando Henrique, aquela movimentação toda, todo mundo resolveu comprar carro financiado por dólar, porque eu vou pagar um por um. De repente, o dólar, assim, por questões econômicas lá, a taxa cambial flutuou, ficou quase R$3 na época, o triplo do que era o valor de R$1. E aí todo mundo, não, onerosidade excessiva, isso aqui pesou para mim, eu não posso pagar, pedindo revisão contratual, pedindo extinção contratual. Justiça não concedeu. Não era considerada onerosidade excessiva. Por quê? Porque não era extraordinária, imprevisível. A flutuação cambial, ela é previsível, faz parte da flutuação da inflação, entendeu? Então, o que nós temos de exemplos aqui é a pandemia. Essa pandemia ninguém esperava. E isso trouxe muitas consequências para os contratos e levou à necessidade de revisão. Isso sim é um caso extraordinário e imprevisível. E é o exemplo que nós vamos ter, porque fora esse, antes, não se considerava muito, isso era raríssimo a acontecer na justiça, entendeu? E aí o que acontece? A onerosidade excessiva leva à rescisão contratual. Você entra com pedido de rescisão e diz, olha, esse contrato ele está gerando uma obrigação que não estava, que eu não posso suportar, porque na época da contratação eu previa suportar outra obrigação. Só que você pode entrar daqueles artigos que eu passei do 472 ao 480, você vai ver o seguinte, o que acontece? A justiça, pelo princípio da função social do contrato, ela prefere proporcionar a revisão dos termos do contrato ao invés de extingui-lo. Embora seja considerado uma causa de extinção, a preferência para a revisão das cláusulas contratuais. Lembrando que justiça, pelo princípio da livre contratação, não vai obrigar nenhuma parte a aceitar os termos de revisão impostos pelo juiz ou pela outra parte. É sempre uma oportunidade concedida para o juiz às partes de reverem os termos ao invés de rescindir. Beleza? Então, lembra disso aqui. Extinção por fatores posteriores. Circunstâncias que surgem já quando o contrato estava em andamento, que levam à rescisão nas duas modalidades, resolução e resilição. Resolução é por descumprimento do contrato. Inexecução voluntária ou involuntária? Voluntária. Deixei de cumprir porque eu quis, porque sei lá, o que bateu na minha cabeça, eu não vou cumprir. Cláusula resolutiva tácita são questões no contrato que dizem, olha, eu quero que esse contrato seja rescindido porque a outra parte não está cumprindo a parte dela. Lembrando da execução substancial, do adimplemento substancial. Não posso esperar esse contrato tá quase todo cumprido para pedir a rescisão. Onerosidade excessiva. A gente entra para pedir, não estou suportando. Primeiro o juiz vai tentar a revisão dos termos ao invés da extinção contratual. E a resilição? A resilição contratual aqui é assim, elemento da vontade presente.
As duas partes resolveram que não querem mais esse contrato. Não quero mais suportar os termos dele. Não quero. Você não quer? Também não quero, beleza. Vamos fazer um instrumento de distrato e acabou. O contrato vai estar extinto. Lembrando que, na mesma forma que foi feito o contrato, contratou por escritura pública, distrato por escritura pública, contrato por instrumento público, distrato por instrumento público, contrato no papel de jornal, distrato no papel de pão, né? Distrato no papel de pão, entendeu? A mesma forma. A doutrina vai dizer que quando a lei fala sobre a mesma forma, ela está se exigindo a mesma, ela está querendo dizer assim, olha, o distrato deve ser feito na mesma forma que a lei exige para a contratação. Então, eu fiz um contrato por escritura pública, mas a lei não exigia que fosse por escritura pública. Então, o meu distrato não precisa ser por escritura pública, precisa ser na forma que a lei preveu. Assim tem entendido a doutrina. A jurisprudência flutua um pouco nesse sentido, entendeu? A questão que a gente usa sempre para dizer é: faça o distrato na mesma forma que você fez o contrato para evitar qualquer discussão nesse aspecto, entendeu? Então, aqui é a vontade das partes. Aqui, unilateral. Uma das partes quer isso por denúncia, por revogação, por renúncia, por exoneração. Esses nomes todos aqui, eles se tratam de uma manifestação da vontade unilateral dependendo do tipo do contrato. Então, por exemplo, uma revogação, ela é aplicável no contrato no mandato. Então, eu entreguei um mandato para alguém executar coisas em meu nome. Não quero mais. Eu faço uma revogação. É uma manifestação unilateral de rescisão contratual, entendeu? Então, o nome ele vai variar de acordo com isso daqui, de acordo com a espécie contratual, mas será sempre o quê? Uma manifestação unilateral da vontade. Contrato de locação. Faço o contrato lá por 36 meses. E aí, tá lá no contrato que o locador, o locatário, que está locando a casa, ele pode fazer o quê? Depois de um ano, ele pode optar pela rescisão contratual. Lembra que aqui não há descumprimento de nenhuma cláusula, de nenhum aspecto, nada. Apenas é o seguinte, passou um ano, olha, não quero mais prosseguir com a locação. Eu faço a resilição unilateral. Manifesto meu desejo de não continuar com o contrato, entendeu? Contratos de locação de 36 meses, ele pode seguir por prazo indeterminado e depois disso o próprio locador pode rescindir se o contrato foi de 36 meses. Então ele pode depois dizer, olha, agora eu quero rescindir esse contrato. Manifestação unilateral da vontade e o contrato se extingue, beleza? Extinção normal, acabou, todo mundo cumpriu. Fatores anteriores, o que aconteceu antes. O negócio já não, né? Razões todas que já vêm previstas. Posteriores aconteceram no decorrer do contrato, beleza? E agora a última razão aqui. Extinção por morte. Faleceu ou... Vamos aumentar esse aqui? Vamos ver aqui, calma, gente. Aí. Faleceu um dos contratantes. Como é que funciona aqui? Encerramento automático pela morte de uma parte. A parte morreu, extinguiu-se, acabou-se a obrigação. Ela não prossegue. Em que casos? Contratos personalíssimos. Deixa eu ficar do lado de cá que eu sumi. Contratos personalíssimos ou que dependem da pessoa. Direito sucessório. Conexão com herdeiros e obrigações de cumprimento residual. O que significa isso aqui? Isso aqui está em relação com isso aqui. Olha só. Se o contrato era personalíssimo ou que depende da pessoa, faleceu a pessoa, não tem como cumprir o contrato. Era o show do fulano de tal. Então,
ele que tem que cantar. É ele que tem que tocar. É ele que tem que pintar o quadro. Se ele faleceu, não tem como exigir o cumprimento contratual. Posso até pedir reparação por perdas e danos e reembolsos lá no inventário da pessoa, entra como uma obrigação. Olha, ele faleceu, ele não vai cumprir, mas eu não vou ficar no prejuízo, né? Eu paguei, eu tenho direito de me reembolsar. É uma forma de extinção do contrato. Mas se a obrigação era personalíssimo, só aquele podia contratar, faleceu, extinguiu o contrato, não tem o que fazer. Agora, de repente, alguma contratação que os herdeiros podem dar continuidade. Então, aí entra para a linha sucessória, os herdeiros podem dar continuidade a essa obrigação contratual, certo? Na maioria dos casos, sempre vai ser personalíssima, porque, ai, meu terreno de novo, gente, um dia eu resolvo o problema e paro de vencer vocês com ele. Se eu contrato alguém para limpar o terreno, embora qualquer um limpe o terreno, eu não posso, falecendo o contratado, pedir que os herdeiros venham fazer isso, entendeu? Porque são obrigações que embora não de exclusividade da própria pessoa, não é atinente aos herdeiros cumprirem, entendeu? Então cabe a extinção contratual com as indenizações devidas e pronto, normalmente. Beleza? Extinção é isso aí. Vou colocar o PowerPoint lá, liberar o link do vídeo, por favor. Experiência nova, esse método aqui. Se tiverem dúvida, não fiquem com as dúvidas, mandem por e-mail ou a gente esclarece na aula, beleza?